Bem-vindos ao Workaround, um podcast do ECO com a GI Group Holding sobre o mundo do trabalho e o desafio de manter equipas motivadas e produtivas. Hoje vamos falar sobre People Analytics, da inteligência artificial e sobre a forma como os dados estão a redefinir a forma como são geridas as equipas e como se tomam decisões alinhadas com a estratégia do negócio. Para isso, tenho o gosto de ter aqui hoje comigo dois convidados especialistas nesta área, o Diogo Antunes, Director of People Analytics, Compensation and Performance no Santander Portugal, e a Mariana Delgado, Head da Kibit Portugal. Bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui connosco. Eu começava pelo Diogo e por lhe pedir que nos ajudasse a enquadrar este tema. O que é People Analytics, o que é que isto significa na prática para as empresas? Olá, boa tarde. Obrigado antes de mais pelo convite. Sim, People Analytics para algumas pessoas pode parecer um palavrão. Eu costumo associar um bocadinho a uma ideia que está cunhada ao James Barksdale, que era o ex-CEO da Netscape, que ele dizia qualquer coisa do género: se temos dados, então vamos usá-los; se só temos opiniões, então sigamos com a minha. E no fundo é isso, o People Analytics, ou a utilização de dados e analíticas, no fundo o que é a diferença de gerir por intuição a gerir por factos e evidências. No fundo, é a capacidade que nós podemos ter de otimizar a tomada de decisão suportada em dados. E, neste caso, a tomada de decisão na gestão de pessoas, em qualquer momento do ciclo de vida de um colaborador na organização, sempre num equilíbrio entre aquilo que é o objetivo de negócio e aquilo que são as expectativas dos colaboradores. No fundo, lembremos-nos que estamos num mundo em que as competências se tornam cada vez mais rapidamente obsoletas. E, portanto, a competição por talento é cada vez mais global. A importância que a gestão de pessoas tem que ter com resultados concretos no negócio torna-se cada vez mais relevante. Acho que, se tiver que resumir em poucas palavras para terminar, no fundo é a tradução de dados em insights que possam ser acionáveis no negócio e com isso suportar a tomada de decisão organizacional para melhorar a performance das empresas. Sim, sobre a perda de relevância das competências, eu lia, agora não consigo citar de memória, mas lia há relativamente pouco tempo as conclusões de um estudo que apontava que ao fim de 5 anos as competências académicas já estão, no mundo de hoje, praticamente a 100% desatualizadas e, portanto, há essa necessidade também de correr contra o tempo e de garantir que há essa adaptação constante em termos de competências. Mariana, e que tipo de decisões é que podem ser melhor informadas por People Analytics? Que exemplos concretos é que conseguimos apontar da sua aplicação? Bem, eu antes de mais queria agradecer o convite e também ao Diogo para estar aqui presente. No fundo, o Diogo traz-nos uma perspectiva de cliente final nesta concepção de People Analytics e, portanto, cabe-me a mim trazer a concepção e a aplicabilidade de People Analytics naquilo que é o mundo da gestão de recursos humanos, portanto, de uma perspectiva de consultoria. Nós na Kibit, que é a marca do grupo GI, que se dedica no fundo ao recrutamento de perfis especializados IT, nós combinamos aquilo que é a realidade baseada numa abordagem de dados com aquilo que é a nossa experiência de mercado e obviamente também a relação que temos próxima com os nossos clientes. Eu acho que é importante fazermos uma caracterização do mercado de trabalho à data de hoje e falávamos um pouco disso relativamente a este cenário de incerteza, de instabilidade, de volatilidade, mas acima de tudo a um cenário de velocidade. E, portanto, para darmos respostas alinhadas e rápidas àquilo que são as exigências dos nossos clientes e para estarmos a par e acompanhar esta velocidade, nós temos que prever cenários e antecipar tendências. Foi este o exercício que fizemos no início do ano, portanto, realizámos um market scan, definimos aquilo que são os nossos principais concorrentes em termos de negócio, definimos quais é que são as tendências dos perfis a recrutar em 2025, os core profiles, definimos ainda qual é que é a nossa capacidade de resposta interna, portanto, medir claramente o tempo que vai desde o momento em que temos o processo de recrutamento até ao fecho,
E também percebendo claramente e termos aqui evidências de quais é que são as empresas que estão numa rota, portanto, de contratação e aumento de headcount. Tudo isto combinado, traduzimos aquilo que pode ser a nossa taxa de sucesso e concretização, e se atendermos que neste momento temos cerca de 50% do nosso pipeline de processos de recrutamento assentes em repeated business, nós temos aqui um layer de competitividade que nos permite ser rápidos e agir em velocidade. Isto porquê? Porque nós já conhecemos os valores do nosso cliente, da organização, conhecemos a cultura, mas acima de tudo conhecemos e conseguimos antecipar qual é que é o perfil de competências não só técnico, mas comportamental, que melhor responde a esta necessidade. E, portanto, desta forma reduzimos aquilo que é o nosso tempo de resposta e o time to hire. Outra abordagem também que é, no fundo, importante considerar é que, de facto, nós temos aqui uma troca de insights de mercado, de dados, de informação e, portanto, quase que uma relação simbiótica que é alimentada entre Qubit e parceiros e clientes, em que nós podemos claramente fazer a diferença naquilo que é a tomada de decisão do nosso cliente no momento de contratação, nomeadamente perceber, portanto, no âmbito da apresentação de uma proposta salarial ao candidato, se essa proposta está alinhada com aquilo que são as práticas e políticas salariais que estão a ser praticadas no mercado. Estes dados, estes insights que nós partilhamos também com o nosso cliente, permitem ao próprio cliente trabalhar planos de retenção de talento e, portanto, aqui também diminuir índices de turnover e diria que adicionalmente, e falamos muito de diversidade e inclusão, também mitigar aquilo que são gaps salariais entre profissionais que estão dentro do mesmo grupo funcional. Diogo, vocês têm sentido na prática este valor acrescentado que este tipo de soluções pode trazer, imagino eu. Esta questão da diversidade e da inclusão é interessante também, esta perspectiva. Têm usado este tipo de soluções, este tipo de ferramentas para também aprimorar esse trabalho em termos de inclusão? Sim, sem dúvida. Nós, na verdade, muitas coisas que fazemos é tentar agregar toda a informação que nós temos sobre a gestão de pessoas que está dispersa por diferentes fontes de informação. E porquê é que isto é importante? Isto é importante porque nos permite construir uma visão holística sobre não só os vários momentos do ciclo de vida de um colaborador na organização, mas também ter uma visão holística sobre cada um dos nossos colaboradores em cada um desses momentos. E porque é que isto é importante? Isto é importante porque nos permite saber depois caracterizar cada um dos elementos da empresa em que grupo é que se encaixa. São grupos de, no fundo, clusterização das pessoas que têm características que os aproximam de si, mas diferenciam dos demais. Claro. E com esta informação nós conseguimos desenhar políticas e práticas ajustadas ao perfil, ao fit de cada tipologia de colaborador. O que é que isto nos permite? Ter políticas muito mais customizadas, não ter one size fits all. O que nos permite depois também ter práticas muito mais inclusivas e alinhadas com aquilo que deve ser a expectativa e o posicionamento da pessoa na organização. Lá está, é uma espécie de bola de cristal, mas suportada em dados e com outcomes muito mais previsíveis, não é? Muito mais previsíveis e muito mais concretos e direcionados. E em termos de competitividade, como dizia a Mariana, imagino também que seja importante, porque lá está, importando, eu estou a pensar na fase de recrutamento, importando esse período de recrutamento, provavelmente conseguem garantir que mais facilmente conseguem o talento que querem, há menos tempo para a concorrência lá chegar primeiro, mas também em termos de custos ajudará com certeza a tornar mais eficiente esse processo todo. Sem dúvida. Na verdade, People Analytics e a abordagem, a metodologia utilizada em People Analytics pode ser vista por duas lentes. Uma lente é de desenho da estratégia de longo prazo, mas na verdade também suporta a tomada de decisão mais operacional do dia a dia, e esse é um bom exemplo que o Francisco traz, que no fundo é, por exemplo,
é possível medir o funil de um processo de recrutamento. O que é que quer dizer o funil? Desde o momento em que se lança uma oportunidade ao momento em que o colaborador entra, há um conjunto de etapas que nós conseguimos medir para cada tipologia de perfil, onde é que os colaboradores estão a demorar mais, onde é que se está a investir mais tempo, qual é, entre o início e o final, qual é o time to hire, qual é o tempo que demorou até eu recrutar, e também qual é o time to fill, qual é o tempo que demorou não só a recrutar, mas garantir que a posição estava ocupada. Porquê? Porque este período é fundamental, sobretudo se estivermos a pensar em funções muito críticas para a manutenção do negócio ou em funções que tipicamente costumamos ter colaboradores de elevado potencial e performance, porque a ausência dessa pessoa nessa função pode trazer repercussões muito negativas ao negócio. E, portanto, termos isto muito bem mapeado, percebermos onde é que temos ineficiências, onde é que temos áreas que se calhar não estejam a contribuir com a celeridade necessária, onde é que podemos fazer melhorias ao processo, é fundamental para então termos um tempo de substituição mais rápido, um time to productivity, no fundo o onboarding do colaborador até começar a ser suficientemente produtivo mais rápido e também um custo médio de substituição mais baixo. Claro. Estamos a perder produtividade durante o período em que ele não está, em que a função não está ocupada. Sem dúvida. Mariana, tudo isto que estamos a falar, o People Analytics, como diz o nome, depende também dos dados. A qualidade dos dados é um tema que temos vindo a discutir cada vez mais em várias áreas, porque sem esses dados fiáveis e bem organizados, bem estruturados, todo este trabalho de previsão se torna muito mais difícil e muito menos fiável. Queria lhe perguntar, por um lado, que papel é que tem aqui a inteligência artificial neste caminho, mas também que desafio é que isto levanta para as empresas em termos da governação de dados? Como é que conseguem fazer também esse apoio, enfim, a clientes e parceiros nessa área que é seguramente muito desafiante? Certo. De facto, eu diria que People Analytics e esta questão da inteligência artificial também andam a par e passo, não é? No fundo, entrelaçados neste contexto, e falando aqui um bocadinho de alguns exemplos mais concretos na Qubit. Portanto, nós neste momento temos o nosso ATS, portanto, aquilo que é o software de gestão de todo o processo de recrutamento, que recorre também à inteligência artificial para nos devolver uma pool de talento de candidatos que melhor corresponde àquilo que são os requisitos que são definidos previamente em reunião com o nosso cliente. Aí, portanto, na realidade, e há pouco também falávamos deste risco, não é? De entrarmos aqui, de facto, numa análise de grande volume de dados. Nós temos que saber exatamente e definir de forma clara e objetiva aquilo que queremos solucionar. E, portanto, quando entregamos a solução ao nosso cliente do ponto de vista de uma shortlist de candidatos, e o Diogo mencionava isto, é muito importante acompanharmos este processo de dashboards inteligentes e, portanto, no fundo, também darmos informação real de mercado, o funil de recrutamento, as taxas de conversão em respostas positivas, portanto, desde o momento em que se inicia o processo de recrutamento até à apresentação da própria shortlist. E, portanto, é totalmente relevante nós fazermos esta partilha, não só entregarmos a shortlist, mas também complementarmos com este exercício, com base em evidências e em dados, para que o cliente também possa tomar uma decisão mais consciente. Portanto, esta shortlist deriva de um mapeamento de mercado de X número de talento ou Y, e, portanto, há um exercício que tem que ser feito e, portanto, que é fundamental. E o Diogo está aqui a representar o setor financeiro, mas eu imagino que esta realidade seja aplicável praticamente a todo o tipo de setores. Não sei se há assim setores em que exista mais procura por este tipo de soluções ou sentem que as empresas de uma forma geral estão despertas para a importância de recorrerem a especialistas que os ajudem a encurtar estes tempos e a tomar melhores decisões? Sim, eu estou a falar num contexto de Qubit, mas na verdade podíamos estar a falar de qualquer área ou vertical de negócio na área do recrutamento especializado. Portanto, mesmo esta partilha de dashboards inteligentes e de informação real de mercado
que depois permitem também fazer este benchmark salarial, é aplicável, portanto, em qualquer processo de recrutamento e faz parte daquilo que é a nossa prática consultiva, também para com o cliente. Uhum. Diogo, e como é que, não sei se eu estou a pensar em quem possa estar a ver-nos e a ouvir esta conversa e a pensar que erros é que deve evitar cometer neste processo, porque é um processo, apesar de tudo, complexo. Já falámos aqui na importância dos dados. Do ponto de vista de quem está do lado das empresas, como é que se pode montar aqui uma estratégia para garantir que, quando se inicia um processo destes, se está o melhor preparado possível? Eu diria que um dos principais erros costuma ser com um foco excessivo na tecnologia. Uhum. A tecnologia é só um meio. O que é importante é conseguirmos gerar conhecimento que possa ser acionável. E, portanto, quando existe um foco excessivo na tecnologia, sem perceber bem, não é, o impacto que isso possa trazer ao negócio, o resultado depois é muito escasso. E depois já há alguma desilusão com a aposta. Portanto, acho que o mais importante, e diria que é alguma das lições que tenho recolhido esta experiência na área, é ter uma clareza muito grande sobre a missão de uma área de People Analytics e sobre os temas que vão endereçar, no fundo, os problemas ou os desafios de negócio que podem suportar numa abordagem de People Analytics. Portanto, essa clareza é muito grande. Outro dos desafios grandes que as empresas sentem quando estão a tentar fazer uma aposta é na qualidade dos dados e na integração dos mesmos. Portanto, se os dados não tiverem qualidade suficiente, estiverem demasiados dispersos na organização e for difícil integrá-los, o que vai resultar é indicadores pouco fiáveis. Porque há uma expressão até anglo-saxónica que é garbage in, garbage out. O dashboard pode ser muito bonito, mas o resultado depois vai ser insuficiente. Também uma das grandes dificuldades, porventura, será no perfil tipo que costuma existir nas equipas de gestão de pessoas. Acho que isso tem vindo a mudar, mas que não costumam estar tão dotadas de colaboradores com literacia analítica, com capacidade analítica e muito orientada à mentalidade de gestão por dados e analítica. E, portanto, fazer essa aposta também é bastante relevante. E, por fim, eu diria também, falamos aqui há bocadinho, a própria forma como trabalhamos a ética e a transparência da utilização dos dados. Sem dúvida. Porque isso é muito relevante, porque os dados são dos nossos colaboradores. Saberem como estamos a usá-los, para que é que estamos a usá-los, qual é a finalidade dos mesmos, é relevante para que sintam confiança na utilização dos mesmos. Porque isso pode matar à partida logo o projeto, a iniciativa. Uma responsabilidade acrescida também nesse aspecto. Mariana, não sei se quer deixar na nossa reta final, nos nossos últimos minutos, alguma dica, lá está, para as empresas que queiram iniciar este caminho, o que é que devem fazer e, sobretudo, o que é que não devem fazer? Sim, eu acho que, de facto, o Diogo elencou aqui os principais erros. Eu diria que, acima de tudo, e portanto já fomos tocando também nestes pontos, é muito importante criar-se uma cultura de dados. E esta cultura tem que ser criada também, não só pelas lideranças, pela gestão de topo, termos pessoas que, de facto, tomam decisões e à velocidade em que o mercado e os negócios evoluem, decisões de facto, também ter coragem para tomar muitas vezes essas decisões, mas com base em evidências e em dados. E a questão da literacia, a capacidade de pensamento crítico e analítico é claramente algo que tem que ser trabalhado e, portanto, que tem que existir nas organizações. E eu diria que, de facto, também, e o Diogo mencionava muito isto, não nos perdermos no volume de dados, no volume de tecnologias. Portanto, temos aqui um objetivo muito claro e uma estratégia do que é que queremos solucionar e, portanto, e termos pessoas capazes e dotadas também com um mindset de aprendizagem contínua e, portanto, não só de aprendizagem daquilo que são a aquisição de novas competências técnicas e tecnológicas,
mas acima de tudo também com um mindset diferente, pessoas muito mais resilientes, mais ágeis e com maior capacidade de adaptação a contextos de elevada ambiguidade e constante mutação. E muito curiosas, certamente também. Eu queria só terminar com uma última questão, eu peço-vos só que sejam telegráficos, mas na questão da antecipação de competências futuras, imagino que seja também muito útil, e nós falávamos há pouco na importância das empresas perceberem ou tentarem perceber que competências é que podem vir a precisar para os objetivos de negócio que têm hoje. Esse trabalho é também fundamental, não é? Lá está, para manter a competitividade, para aumentar essa competitividade e eficiência, imagina. Sem dúvida. Eu diria que o grande desafio é a velocidade da mudança. Nós hoje temos as competências, já há bocado, Francisco, partilhavas um estudo que mostrava que os novos licenciados em cerca de 5 anos, não é? As suas competências poderiam ficar obsoletas. Eu acho que esse período vai ser cada vez mais curto com a evolução da inteligência artificial. E, portanto, as competências cada vez mais vão se tornar muito mais rapidamente obsoletas. E, portanto, a capacidade que uma empresa tem para aprender tão rapidamente ou mais do que a evolução da mudança do próprio mundo do trabalho é fundamental para estarem mais próximas do sucesso. E, portanto, temos organizações que são capazes de construir mapas vivos de competências entre aquilo que eu tenho hoje e onde é que deveria estar amanhã, quais são as competências necessárias para fazer isso, e capacitar-nos das competências ou da capacidade da inteligência artificial para simular, cenarizar projetos, cenários futuros que nos mostrem a evolução da nossa força de trabalho, o que é que devemos fazer para mitigar o gap entre onde é que vamos estar e onde é que deveríamos estar, é fundamental para dar-nos esse salto qualitativo. E acrescentar aqui só 2 pontos, um já pela Mariana também, que é garantirmos também que promovemos uma cultura de aprendizagem contínua, e isso não é só facultado pela organização, é os próprios colaboradores terem esse compromisso, porque é muito importante, é fundamental mesmo que percebam que é preciso darem o salto qualitativo seguinte no próprio fluxo natural do dia-a-dia de trabalho. E, por fim, as empresas têm que garantir que são ágeis o suficiente para fazerem circular o talento pela organização. Porque a tecnologia por si só não vai ser uma resposta. Claro. A resposta vai ser a nossa capacidade de sermos tão rápidos ou mais a aprendermos com a mesma e utilizarmos a informação, os insights que conseguimos gerar da mesma para tomar decisões muito concretas. Isso é que vai fazer a diferença. Eu não estou à espera que as funções genericamente sejam substituídas por máquinas, mas é fundamental que nós consigamos agigantar a capacidade de resposta e de entrega de valor das funções suportadas, alavancadas por essas máquinas, por essas novas tecnologias. Acho que isso é que pode fazer a diferença. Sem dúvida, e lá está, não só a importância das competências técnicas e dessa atualização permanente, mas depois estas competências que são muito mais humanas, do espírito crítico, da curiosidade, desta permanente curiosidade em relação ao que é novo, que se tornam cada vez mais importantes, imagino também. Mariana, Sem dúvida. quer acrescentar alguma coisa antes de terminar? Sim, acho que de facto este foco naquilo que, não só falarmos de competências técnicas, mas de competências comportamentais, e de facto a introdução e o recurso à inteligência artificial permite neste momento nós termos consultores dedicados ao tempo que no passado priorizavam e dedicavam ao momento de triagem curricular, por exemplo, a fazer um real assessment de competências comportamentais, no fundo, a fazerem também uma boa qualificação daquilo que são os perfis que constam da nossa base de dados. Portanto, não nos interessa ter um grande volume de candidatos, mas sim candidatos que estão efetivamente bem qualificados do ponto de vista de competências técnicas e comportamentais, para acelerarmos a resposta que damos aos nossos clientes. Sem dúvida, e ficam aqui várias mensagens importantes para quem possa estar a iniciar este caminho, para quem esteja também neste processo. Diogo Antunes, Mariana Delgado, muito obrigado pela vossa presença, foi um gosto Obrigada. aqui Muito obrigado. connosco. Da minha parte é tudo, já percebemos que de facto mais do que intuição é preciso evidência, e essa capacidade de olhar para os dados é cada vez mais importante, é preciso apostar nas competências e neste espírito crítico
que tão importante vai ser num futuro muito próximo. Muito obrigado e até à próxima.